Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Estamos aqui para gravar a nossa aula, aquela segunda aula lá no início do semestre, quando voltou às aulas presenciais, né? Então eu estou gravando hoje para vocês a aula, tá? Para que vocês possam ter conhecimento daqueles alunos que não foram para a aula, né? Que não estavam presentes, resolveram ficar em casa devido à pandemia, né? Então eu estou gravando hoje para vocês. Aquela aula foi no dia 1/3, tá? Dia 1º de março. E nós falamos na aula sobre princípios orçamentários. Naquela época foi o início, né? Estava retomando as atividades presenciais depois de um bom tempo paralisado, né? Mas como vocês não tinham essa obrigação de estar presente, então muitos alunos também não foram para a aula, né? Mas ficou acordado que depois nós iríamos gravar a aula e postar, né? Então estamos aqui gravando. Como eu falei, a aula foi sobre princípios orçamentários, tá? São princípios que regem, né, a receita e a despesa pública, né? Princípios que regem a administração pública. Princípios esses que nós temos que atentar, tá, gente? Nós não podemos fugir desses princípios. Na área privada nós temos os princípios também, né? O princípio da entidade, da continuidade, da prudência, enfim. E na área pública também nós temos os princípios que regem a administração pública, tanto a receita quanto a despesa. Então vamos lá para os princípios. Então nós temos esses princípios aí. Princípios orçamentários, anualidade, unidade, universalidade, orçamento bruto, equilíbrio, exclusividade, especificação, publicidade, clareza, uniformidade, não vinculação da receita, unidade de tesouraria e caixa, ilegalidade ou tributação. Então são esses princípios que nós temos que levar em consideração no momento de se trabalhar na administração pública, tá, gente? Então são esses princípios que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá? Então vamos continuar. São bastantes, tá? Mas não é nada difícil. Pelo nome a gente já consegue diferenciar e saber do que se trata, tá? Então vamos lá. Princípios orçamentários são premissas, linhas norteadoras, tá? Alguns são explícitos, tá? Outros não. Então, o que são premissas, linhas norteadoras? São coisas que a gente não pode fugir. Então, né, quando a gente fala, levando aí para o lado pessoal, a pessoa tal tem princípios. Não significa que ele faz sempre as coisas corretas, né? Ou faz as coisas conforme ele acha que é correta, né? Porque às vezes pode ser certo para um e pode não ser, né? Mas ele segue a mesma linha. Bom, eu faço isso dessa maneira, é assim que eu trato tal coisa. Então, isso são premissas, são linhas norteadoras. A gente fala que quando a gente é pequeno, que a gente mora com a mãe da gente, com os pais, né? Então a gente fala assim, olha, isso eu aprendi desde cedo. E isso eu aprendi desde criança. O meu pai e a minha mãe me ensinou isso desde cedo. Então, isso são linhas norteadoras. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que está fazendo errado, então a gente lembra lá do passado, fala assim, bom, mas a mamãe e o papai não me ensinou dessa maneira. Será que é dessa forma mesmo que se faz? Né? Então, isso é linhas norteadoras. São aqueles fatos, aqueles assuntos que nos remete, né, a fazer a coisa certa. Então, princípios é isso. Tá? Se a gente tem princípio, a gente tem que seguir aquilo que é correto. Então, se tem princípio na administração pública, se tem princípio na administração privada, nós temos que seguir este princípio.
né? Porque se a gente não segue, nós estamos cometendo alguma infração ali, tá? Aí fala ali, alguns são explícitos, né? Já está visível, já vem falando na Constituição Federal, e outros nem tantos, mas não é porque não está escrito, tá? Que eu não vou, né? Que eu sei que está errado. É igual a gente brinca sempre, a gente escuta, a gente faz uma brincadeira assim durante as aulas que fala assim, não onde que está escrito no Código Penal, nas leis criminais, que não se pode matar, né? Então, em lugar nenhum está escrito não é permitido matar ninguém, tá? Porém, eu sei muito bem, tá? Eu sei muito bem que eu não posso matar outra pessoa, eu não posso matar um animal, né? Dependendo do animal, lógico. Então, isso não está explícito, não tem falando em lugar nenhum que eu não posso matar determinada pessoa. O que vem escrito é a pena que vai ser levada em consideração se eu cometer tal crime. Se você matar alguém, cometer um homicídio, a sua pena é tanto. Mas em momento nenhum da Constituição está falando, né, da Constituição que eu digo das leis que regem o Código Penal. Eu não sou da área de direito, né? Lei Penal, Código Civil, enfim, as leis que regem a área criminal. Em momento nenhum vem falando que eu não posso matar. Tá? Porém, todavia, entretanto, eu não vou matar ninguém, porque eu sei que tem penalidade, tá? Então, isso que é princípio explícito, tá? O não matar não está explícito em lugar nenhum, só lá nos 10 mandamentos, né? Não matarás, né? Mas não está escrito em legislação nenhuma que eu não posso matar. Então, esse é um princípio, né, que ele não está explícito, mas eu sei que eu não posso cometer tal crime. Tá? Agora, se tivesse falado assim, não pode matar, aí sim já estaria explícito, tá? Então nós temos um exemplo aí de princípio explícito, tá lá na Lei 4.320, artigo 2º. A lei orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, existem 3 princípios aí que está explícito: princípio da unidade, princípio da universalidade e princípio da anualidade. Então, esses 3 princípios eles estão explícitos, está aí, tá mencionados no artigo 2º, tá, da 4.320, que é a lei que organiza a administração pública, né, a lei que nós temos que seguir. Então, esses 3 princípios eles estão explícitos. E nós iremos começar pelo princípio da unidade. Princípio da unidade significa que nós temos que ter apenas um orçamento, tá? Apenas uma unidade, tá? Então nós temos que ter apenas um orçamento, tá, gente? Não pode existir orçamento paralelo, tá? Se faz apenas um orçamento, onde discrimina todas as receitas e todas as despesas, tá? Faz a fixação da despesa e a previsão das receitas. Então, unidade, apenas um orçamento, tá? Apenas uma lei orçamentária, tá? Então, isso é o princípio da unidade. Nós temos que ter apenas um orçamento, tá? Aí nós temos o princípio da universalidade ou globalização, tá? O que é o princípio da universalidade? Todas as receitas e todas as despesas devem estar contidas na lei orçamentária, tá? Então, na lei, no princípio da universalidade, tá, vai englobar todas as receitas, tá? E todas as despesas, tá, gente? Eu não posso colocar só metade da receita e só metade da despesa. Eu preciso colocar tudo. Ah, mas se eu colocar todas as despesas aqui, vai ultrapassar.
Primeiro que já estaria fazendo coisa errada, né? Mas previsão da receita, R$ 1 milhão. Fixação da despesa, R$ 1 milhão. Então nós temos que englobar todos, tá? Todas as receitas e todas as despesas. Nós precisamos colocar o universo total de tudo aquilo que nós iremos arrecadar e de tudo aquilo que nós iremos executar durante o período, tá? Durante o ano, né? Então, isso é o princípio da universalidade. Tá ali, artigo 3º. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito, que são os empréstimos, né? E no artigo 4º, a lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que por intermédio delas se devem realizar, tá? Observado o disposto no artigo 2º. Então, princípio da universalidade vai englobar todas as receitas e todas as despesas, tudo bem? Aí nós temos o princípio da anualidade, tá? Que é uma abordagem anual, tá? Então, o princípio da anualidade significa que todo ano tem que ter um orçamento, tá? Temos a lei. É conhecido também como princípio da periodicidade, numa abordagem que o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. No Brasil, muito importante, tá? No Brasil, ele coincide com o ano civil, segundo o artigo 34 da Lei 4.320. Isso significa que esse princípio da anualidade, tá, gente? Não quer, aqui no Brasil coincide com o ano civil. Se é de janeiro a dezembro, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou do dia 2 de janeiro a 31 de dezembro. Porque coincide com o ano civil. Mas não necessariamente, tá? Se fossem outras hipóteses, teria que ser de janeiro a dezembro. Eu poderia começar em junho, tá? Poderia começar em junho e terminar em maio. Vai dar o período certinho. Tá? Eu poderia começar em julho e terminar em junho. E também dá o período certinho, dá um ano certinho. Tá? Então pode ser dessa maneira. Tá? No Brasil nós trabalhamos conforme o ano civil. Tá? Coincide com o ano civil, que é de janeiro a dezembro. Mas se porventura, não sei, os governantes aí, os nossos governantes, né, que sabem tudo, eles querem mudar, não, agora não vai ser de janeiro a dezembro, nós vamos fazer de março a fevereiro. Então o orçamento vai começar em março e vai terminar em fevereiro. Eles podem fazer isso, tá? Porque o princípio da anualidade permite fazer isso, tá? Então, a anualidade é o período de um ano, tá? Que no Brasil coincide com o ano civil, tá? De janeiro a dezembro. Mas não necessariamente, tá? Tem que ser de janeiro a dezembro, tá? No Brasil coincide porque tá na lei lá que vai se trabalhar dessa maneira. Mas o princípio da anualidade em si é um período de um ano, tá? Então, princípio da anualidade, todo ano tem que ter um. Todo exercício financeiro precisa ter um orçamento, tá? Independente de quando termina ou quando começa, tá? Então, nós falamos sobre os 3 princípios que estavam explícitos na 4.320. Princípio da anualidade, tá? Princípio da unidade, tá? E qual que era o outro princípio? Vocês se lembram? Princípio da universalidade, né? São os princípios que estavam explícitos lá na 4.320. Agora nós temos outros princípios que não estão explícitos, tá? A gente fala aí que tá na doutrina, né? Que todos seguem, então nós temos que seguir, tá? São esses princípios aí. Igual foi assim, lá estava explícito aqueles 3 princípios, né? Aqui não, aqui
ficou doutrinado, ou seja, todos fazem assim, então nós também vamos fazer desta maneira. Lá fulano de tal faz assim, deu certo, então vamos seguir esta maneira. Princípio da totalidade, tá? Aí vocês estão olhando aí, vai ver nesses slides um monte de informações, tá? Mas eu vou resumir todos eles, tá? Princípio da totalidade, tá? Significa que eu preciso colocar tudo, tá, gente? Que está no orçamento. Tem que vir completo, tá? Olha lá, alguns autores defendem que o princípio da unidade não significa a existência de um único documento, mas a integração finalística e harmonização com os diversos orçamentos, tá? Alguns autores, tá? Então prestem bastante atenção com relação a isso, tá? Porque até onde eu sei, o princípio da unidade é apenas um orçamento. E dentro deste um orçamento tem que conter todas as despesas e todas as receitas, como nós já vimos anteriormente, tá? Então, o princípio da totalidade, tá, gente? Tudo que vai se arrecadar, tá? Precisa estar constando ali. Tudo que vai executar precisa estar constando nas despesas, tá? Valor total de cada um, valor total da receita e valor total das despesas. Princípio da unidade e tesouraria. Este princípio é bem tranquilo. Por que o princípio da unidade e tesouraria? No estado, tá, gente? Quando eu falo estado, tá? Não é estado só o estado de Mato Grosso. Eu falo estado em si, União, estado, município, tá? Então, quando eu falar no estado em si, engloba todos os poderes, tá? Tudo que é parte pública está mencionado aí nesse estado. Então, no estado, nós temos conta única. O que é conta única? Tudo que se arrecada vai para esta conta. Ah, eu arrecadei, paguei o IPVA. Então, se eu paguei o IPVA, vai para a conta única. Tá? Ah, paguei, sei lá, paguei o imposto de renda estadual. Então, vai cair uma conta única. Tá? Então, o Estado ele só tem uma conta. Não é que ele só tem uma conta, tá, gente? Existe convênios, existe outras formas de ter várias outras contas, mas aí com destinação específica. Mas existe uma conta única. Esta conta única é responsável por repassar os recursos para outros municípios, para outras secretarias. Suponhamos que aqui no estado de Mato Grosso, né, nós temos a conta única do estado, fonte 100. Então, essa conta única, tudo que o estado arrecada através de dar, vai cair nesta conta. Então, vai aparecer lá o montante de, sei lá, 100 milhões de reais na conta. Então, 100 milhões de reais na conta. Paguei 100 milhões de reais, então vai cair na conta 100 milhões de reais. Aí, depois que cai na conta, que a Secretaria de Fazenda vai repassar esses valores para os municípios, para a União, para as outras secretarias, para pagar o custeio das outras secretarias, né, que são mantidas pela fonte 100. Mas se tem apenas uma conta, né, lá onde eu trabalho, então nós temos uma conta única, né, que é a conta em que nós pagamos as despesas. Tá? Lembrando sempre que pode existir outras contas, mas com destinação específica, contas de convênio, tá? Contas de repasse de compensação ambiental, condenação judicial, conta calção, enfim, tem várias outras contas, mas apenas uma conta para execução da atividade, tá? Onde vai se receber as receitas e vai se pagar as despesas, tá? Então, onde eu trabalho, na Secretaria de Meio Ambiente, tem uma conta onde entra recurso e sai recurso, que seria lá para a Secretaria uma conta única, né? Que é onde entra o recurso de receita referente a pagamento de licenciamento ambiental, taxas, enfim, né? Então tem essa conta e dentro dessa conta nós recebemos
esses pagamentos e nós efetuamos os pagamentos relacionados aos fornecedores. Então, nós temos apenas uma conta, tá? Uma conta única. Então, tudo que se arrecada no Estado vai cair dentro da conta única. Tá? Município, União, Estados, tá? Então, tem uma conta única. Tá? Eu não posso receber um pouco em cada conta, tá, gente? Ah, não, eu vou abrir uma conta para recebimento de IPVA, vou abrir uma conta para recebimento de imposto de renda, vou abrir uma conta para outro imposto, isso não pode, tá? Porque senão acaba perdendo o controle, né? Para não falar das pessoas desviando recurso, né? Então, para facilitar, cai tudo em uma conta só, tá? Para ter esse controle. Lembrando, tá, gente, que essas contas, tá? Conta única, né? Conta lá da secretaria onde eu trabalho, sofrem, né? A gente faz a conciliação bancária dessas contas para saber se tem alguma pendência, se está faltando alguma coisa, né? Então essas contas elas, né, sofrem fiscalização diária, semanal, que se faz a conciliação bancária dessas contas. Tá? Qualquer pendência tem que ser mencionada, tem que ser notificada. Tá? Então, unidade de tesouraria, unidade de caixa, significa que nós temos que ter apenas uma caixa, tá? Desculpa, apenas uma conta, né, para receber e para transferir os recursos, para fazer o pagamento. Então, a unidade de tesouraria, apenas uma conta, tá? No caso, a gente chama de conta única, tá? Então, assim, lembrando, tá, gente? Pode existir contas de convênio, tá? Pode existir contas de convênio que são contas separadas, prestação de contas de forma diferenciada, tá? Mas de tudo aquilo que se lança para arrecadar, de tudo aquilo que se vai gastar, é apenas dentro de uma conta, que a gente chama de conta única. Então, o princípio da unidade de tesouraria é apenas uma conta, tá, gente? Precisa de uma conta apenas para se trabalhar. Aí nós temos aí artigo 164, né, normas e finanças. Aí nós temos princípio do orçamento bruto. Princípios do orçamento bruto nada mais é, nós temos lá na área privada, né, registro do valor original ou valor bruto. Esse princípio do orçamento bruto é a mesma coisa, tá? Nós temos que lançar o valor de forma global. Quanto que nós iremos arrecadar de IPTU? O valor do IPTU, suponhamos que aqui em casa, né, o valor do IPTU é R$400. Então, R$400 é o valor do IPTU que eu irei pagar. Mas, se eu pagar na cota única, eu vou pagar R$300. Né? Então, eu vou ter lá um desconto de R$100. Só que no orçamento precisa estar constando que o valor do IPTU é de R$400. Depois eu vou fazer o lançamento com desconto, não sei, incentivo, não sei, depende da conta que será utilizada. Mas eu preciso falar que o valor do IPTU é de R$400. Eu não posso colocar que é R$300, tá? Isso porque se eu não pagar antecipadamente, eu vou pagar em parcelas e essas parcelas vai dar o total de R$400. Aí vai dar a intenção, vai, né, parecer que nós estamos arrecadando R$100 a mais. E não é verdade, tá? Então, o princípio do valor bruto, tá, gente? Todas as receitas elas precisam vir com o valor total. E todas as receitas, todas as receitas com valor total e todas as despesas com valor total. Não pode haver deduções. Ah, mas eu ganhei um desconto no momento de pagar. Beleza. Esse desconto vai ser lançado à parte, mas o valor da receita é aquele valor que está sendo cobrado. Tá? O valor do meu IPVA é R$700. Este é o valor do meu IPVA. Se eu pagar antecipado, eu vou ganhar R$50 de desconto.
mas o valor da receita é R$700. Eu não posso lançar 750. Professor, mas se o cara pagar antecipado e der o desconto, beleza, aí eu vou lançar. Receita arrecadada, só um exemplo aí, tá? Receita arrecadada é R$400, né? Menos desconto, incentivo, sei lá, tá? Menos o desconto, aí vai dar a receita líquida, tá? Que é R$350. Então a receita arrecadar R$400, menos o desconto, menos o incentivo, R$50, receita arrecadada R$350, tá? Mas eu preciso colocar o valor integral. É a mesma coisa na área privada. Quando a gente compra um bem, vou lá, quero comprar um computador, R$1.000 o computador. Vou pagar à vista, o cara me fez R$950. Então isso não quer dizer que o meu computador valha 950, meu computador vale R$1.000. Então eu ganhei desconto, né? Então eu vou lançar computador R$1.000, né? Vou dar entrada no computador R$1.000, vou debitar, né? Vou creditar descontos obtidos R$50 e vou creditar a conta caixa banco R$950. Mas o meu computador ele é R$1.000. A mesma coisa acontece com as despesas, tá, gente? Mesma coisa acontece com as despesas. Não é porque vai sofrer deduções, sei lá, de imposto, de INSS, imposto de renda, enfim, de outras coisas, que o valor da minha despesa não vai ser aquele. Ah, eu vou pagar um fornecedor, o valor que eu pago mensal está no contrato é de R$100.000, está lá no contrato que eu preciso pagar R$100.000. Mas aí 2 funcionários lá da terceirizada faltou no período, então temos que abater este valor de 2 funcionários, né? Porque se faltaram 2 funcionários, né, o serviço ficou incompleto. Então nós iremos abater a falta desses 2 funcionários no momento do pagamento. Mas a despesa é de R$100.000, tá? Então, orçamento bruto, eu preciso colocar tudo, tá? Que eu vou arrecadar, já descontando a despesa, tá? Já descontando as deduções. Eu não preciso, não é que eu não preciso, eu não posso de maneira nenhuma já colocar os valores deduzidos. Aí eu vou arrecadar, minha previsão é de 1 milhão, mas vou dar R$500.000 de incentivo fiscal para as empresas e só vou arrecadar 500 mil. Então a receita é 500 mil. Não, não é isso. Receita 1 milhão de reais, incentivos fiscais, deduções, sei lá, incentivos fiscais R$500 e receita líquida R$500, 500 mil, tá? Então eu preciso fazer dessa forma. Despesa, mesma coisa. Quanto que eu vou pagar? R$100.000 menos as consignatárias, né, que eu vou reter das empresas, imposto de renda, INSS, ISS, tá? Entre outros encargos, tá? Mas o valor sempre será o valor total de quanto eu pretendo arrecadar, de quanto eu pretendo executar, gastar. Princípio da exclusividade. Esse princípio é muito bom, tá? O princípio da exclusividade fala que quando se vai discutir o orçamento, é exclusivo para o orçamento. Então nós vamos lá na Assembleia Legislativa e vamos discutir a aprovação do orçamento da LOA. Então nesse dia nós iremos apenas discutir o orçamento, tá? Não tem como discutir outra coisa. Por que não tem como discutir? Porque o orçamento, né, a discussão, a aprovação de orçamento, ele segue um rito diferente, né? Enquanto as outras leis precisam passar por 1, 2, 3 votações, vai e vota, o orçamento ele tem um processo mais célere, né? Precisa ser mais rápido, existe prazos para aprovação do orçamento, né? Então, devido a esses prazos,
Muitos deputados, né, muitos senadores, eles querem colocar alguma coisa de diferente no orçamento, né? Por quê? Porque se eles colocam lá na matéria junto com o orçamento, a tendência é que seja aprovado e as pessoas não possam ver. Então, o princípio da exclusividade fala que no orçamento, na matéria de orçamento, deve constar apenas o orçamento, receita e despesas, tá? As exceções são essas que estão aí abaixo. Abertura de créditos, né? Para abertura de créditos suplementares, operações de crédito, inclusive da antecipação da receita, tá? Então eu não posso. Exemplo, hoje lá na Assembleia nós iremos discutir o orçamento. Aí eu, né, quero que uma lei minha seja aprovada. Então vou falar, quero que uma lei, né, minha que eu elaborei uma lei que os professores vai receber um aumento de 100%, né? Então o salário dos professores vai sair de R$ 2.000 para R$ 4.000. Então eu quero muito que essa lei seja aprovada. Então eu vou colocar junto com a matéria do orçamento. Vou colocar lá no artigo, lá no último artigo, né, porque as pessoas já estão cansadas de ler, não vai prestar muita atenção, então vou colocar artigo centésimo, sei lá. A partir do dia de hoje, os salários dos professores sofrerão um reajuste de 100%. Então vou colocar lá. Então, os legisladores, né, lá o legislativo, ele vai fazer a aprovação. Então, aprovamos a LOA, aprovamos o orçamento do Estado, o orçamento do município, o orçamento da União. Então, está aprovado. Uhul, beleza. Isso numa tarde nós aprovamos. Então, significa que esse reajuste dos professores também foi aprovado, né? Então eu não posso colocar matéria estranha, tá, dentro da matéria orçamentária. Ou então, vou colocar um aumento salarial para nós deputados, para nós vereadores. Vou colocar lá no artigo lá específico, né, que a partir daquela data o salário dos deputados e vereadores, senadores sofrerão um aumento, né? Aí vai ser aprovado e vai estar valendo, né? Então, quando se trata de orçamento, é exclusivo para orçamento. Não pode haver matéria estranha, não pode haver nada que não seja orçamento, tá? Então, quando se vai discutir orçamento, quando se vai aprovar o orçamento, é apenas o orçamento. Não tem como colocar nada, tá? Isso é o princípio da exclusividade. É exclusivo para aprovação do orçamento. Não posso colocar lá um artigo de aumento salarial, colocar um aumento, sei lá, de agora na época da pandemia, de salário emergencial. Não posso fazer nada disso, tá? Princípio da exclusividade é exclusivo para o orçamento, tá? Princípio da quantificação dos créditos orçamentários, tá? Esse princípio aqui fala sobre quanto é permitido para abertura de créditos, tá lá, concessão ou utilização de créditos ilimitados. Assim são admitidas dotações ilimitadas sem exceção. Então pode haver aí dotações infinitas, né? Nunca vi, sinceramente, nunca vi, mas assim, quer dizer, desculpa, tá falando que são vetados ali, tá? Desculpa. Então isso fala que não pode ter, como eu estava falando, nunca vi, né? Não pode ter esses créditos ilimitados. Deixa aí despesa com salário sem valor aí que a gente vai gastando aí, tá? Isso não existe. Quanto que você vai gastar de salário? 5 milhões de reais. Então é 5 milhões de reais. Tá? Não pode ultrapassar isso. Princípio da especificação. Tá? Esse princípio da especificação, nós precisamos especificar, tá, gente? Quais são as receitas que nós iremos arrecadar, quais são as despesas que nós iremos executar. Então
tá lá, total da receita, né, previsão da receita, 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Então, este é o valor que eu pretendo arrecadar. Mas vai arrecadar como? Ah, vai ser 1 milhão de referente a IPVA, né? Vai ser 1 milhão referente à receita tributária, vai ser 500 mil referente a receita de serviço, mais 500 de receita patrimonial. Enfim, eu vou detalhar, vou especificar como será esta arrecadação. Eu não posso apenas colocar, tá, gente, que eu vou arrecadar 5 milhões. Mas eu preciso saber como será essa arrecadação. Então, eu preciso colocar que desses 5 milhões, tantos vai ser referente à receita tributária, imposto de renda, IPVA, ISS, PTU, tá? Quanto será de patrimonial, referente a aluguel, tá? Quanto será de alienação de bens, quanto será de operações de crédito. Então, eu preciso mencionar de qual forma vai vir este recurso. A mesma coisa a despesa. A minha despesa será de 5 milhões de reais. Mas como será executada essas despesas? Desses 5 milhões, 4 milhões vai ser para o combate à Covid. Beleza, então tá lá, 4 milhões ou vacinação, Covid, né? 1 milhão vai ser para combate à dengue, né? 500 mil para combate à dengue, 500 mil para, sei lá, a unidade básica, né, de saúde. Então, está especificando como será executado este orçamento, tá, gente? Então, nós precisamos detalhar como que vai vir este recurso e como nós iremos executar este recurso. Eu não posso colocar apenas receita 5 milhões e despesa 5 milhões. Então, eu preciso detalhar como que será feito este recebimento e essa execução. Tá? Daí nós temos as exceções, né? Reserva de contingência, entre outros, tá? Princípio da publicidade, tá? Princípio da publicidade fala que nós temos que dar publicidade a tudo aquilo que nós fazemos na administração pública. Tudo que se faz na administração pública, gente, precisa estar publicado. Né? No Estado, nós temos o Diário Oficial do Estado, tá? Na União, nós temos o Diário Oficial da União. Nos municípios, nós temos o Diário do Município, que é a Associação dos Mato-Grossenses, dos municípios mato-grossenses que faz, que é o Diário do Município, tá? Então, tudo que se faz, tá, gente, tem que estar publicado. O orçamento, ele só tem valor se for publicado, tá? Se não tiver publicado o orçamento, não tem validade. Eu não posso executar o orçamento, tá? Não posso começar a gastar porque aquele orçamento não tem validade, não está publicado. Então, tudo que se faz na administração pública precisa ser publicado, tá, gente? Tem que dar publicidade. Por isso que existe o Diário Oficial. Então, se por curiosidade vocês queiram, né, dar uma consultada no Diário Oficial, tá? Então, tudo aquilo que está no Diário Oficial é o que está valendo, tá? Professor, eu passei no concurso e vou lá tomar posse, né? Passei, fiz a prova domingo, saiu o resultado, então eu vi que eu passei. Então vou lá tomar posse. Não, eu não posso fazer isso. Eu só posso tomar posse depois que for publicado, tá? For publicado o resultado final, for publicado a sua nomeação, tá? Aí sim eu vou tomar posse. Eu não posso ir lá tomar posse sem estar publicado. Aí depois que a gente toma posse, ainda é publicado que você entrou em efetivo exercício no dia tal. Porque uma coisa é você publicar convocando, né, convocando para tomar posse. Então pode acontecer de você não ir tomar posse, né? Que perdeu, não sei, não estava prestando atenção no diário. E depois que se toma posse é publicado, né, faz uma publicação com a data do efetivo exercício, tá? O dia que você começou a trabalhar. Então
Tudo que se faz na administração pública precisa dar publicidade, tá? Princípio da legalidade, tá, gente? É uma coisa básica, a gente precisa fazer conforme a lei determina, tá? Então, na administração pública a gente só faz o que a lei permite, tá? Se não estiver na lei, nós não podemos fazer, tá? Diferente da administração privada, né? Na administração privada, se não está na lei, a gente pode fazer. Na administração pública é diferente. Se não está estabelecido em lei, nós não podemos fazer, tá, gente? Então, isso é o princípio da legalidade. Princípio da programação, tá? Vou passar por esse aqui. Princípio do equilíbrio orçamentário. Mamão com açúcar, mais fácil que tomar doce de criança. Coisa que a gente aprende lá no primeiro semestre. Princípio do equilíbrio. Receita igual a despesa. Simples, tá? Receita quando se faz a aprovação do orçamento. Eu não posso colocar no orçamento uma receita de 5 milhões e uma despesa de 2 milhões. Isso não existe. Tá? Até mesmo porque se eu arrecado 5 milhões, a tendência é que eu gaste 5 milhões. Por que eu vou ficar com dinheiro parado em caixa? Sendo que a população está precisando de melhorias. Então, orçamento, receita 5 milhões, despesa 5 milhões. Receita 10 milhões, despesa 10 milhões. Receita igual a despesa. Isso é princípio do equilíbrio. Tudo bem? Fácil, né, gente? Isso aqui vocês sabem desde lá do primeiro semestre. Princípio da não afetação, tá, das receitas, não vinculação. Esse princípio ele é muito interessante, porque ele fala o seguinte, né? Que as receitas arrecadadas, elas precisam entrar na conta única, né? Sem deduções. Então, paguei, sei lá, R$700, paguei R$700 de IPVA. Então, esses R$700, eles precisam entrar na conta única do Estado, tá? Eles irão, essa receita irá entrar no valor de R$700 do Estado. Eu não posso desses R$700 vincular R$700, R$100 vai para a SEMA, R$100 vai para a saúde, R$100 vai para o transporte ali, não sei, infraestrutura, R$100 vai para outra secretaria, para a segurança. Eu não posso fazer isso, tá? Isso é princípio da não afetação. Entrou R$700, eu paguei R$700, R$700 vai entrar na conta do Estado, tá? Isso é o princípio da não afetação. É lógico que nós temos algumas exceções, né? A gente sabe que se a gente paga o IPVA, 50% é do Estado e 50% é do município, né, de origem da placa, tá, gente? Então, se eu estou morando em Cuiabá e a minha placa é lá de Várzea Grande, se eu pagar o IPVA, 50% vai para o Estado e 50% vai para o município de Várzea Grande. Então, é onde está registrado o meu veículo. Mas temos a exceção. Repartição dos impostos, como eu já falei, tem imposto IPVA, município, Estado. Temos imposto de renda, União, Estado. Destinação de recursos para a saúde. Ensino, saúde, nós temos lá os planos de saúde, né? O plano, assim que eu digo, unidade básica de saúde, então o recurso já vem carimbado, né? Temos ensino, temos o Fundeb, já vem carimbado também, que a gente chama de verba carimbada. Prestações de garantia, operações de crédito, né? Garantia, contra garantia, União. Então essas são as exceções, tá? Mas, no geral, as exceções até é bastante, né, gente? Exceção costuma ser uma exceção, né? Aqui tem até bastante exceção. Mas o correto seria, paguei R$700, R$700 entra nos cofres do Estado. Aí depois vai a repartição para quem é de direito. Mas não é o que acontece. Então você paga R$700, tá? 350 vai para o Estado, 350 vai para o município.
desses R$ 700 ainda tem a parte da saúde, então já fica uma parte para a saúde. Desses R$ 700 já tem uma parte para educação, então já fica uma parte para educação. Aí vai cair realmente nos cofres do estado, da prefeitura, R$ 100, né? Porque já tem as destinações corretas, né? Não era para ser dessa forma, né? Como já mencionei, mas quem sou eu, né? O correto era, entrou 700, cai 700 na conta, depois faz a destinação, tá? Isso é o princípio da não afetação. Mas nós temos aí essas verbas carimbadas, tá? Saúde, educação, como eu falei, tem imposto de renda, município, estadual, tem o imposto de renda federal, tem o IPVA, que tem a parte do município, tem a parte do estado, né? E as outras exceções aí, tá? Mas o princípio da não afetação significa, né? Significaria que aquilo que for pago deveria entrar de forma integral nos cofres do estado e depois ser feito o repasse, tá? Princípio da clareza. O orçamento precisa ser claro, tá, gente? Uma linguagem clara e compreensível, tá? Para que nós, leigos, né, quando vamos manipular o orçamento, a gente possa entender o que está escrito ali. É lógico que não pode ter palavras chulas, né? De forma bem popular, né? Não é assim também. Mas tem que ser de forma clara, né? Não pode colocar. A gente brinca sempre que na área de direito, né, se coloca tantas coisas, coisas que eles aprenderam na faculdade que a gente não consegue entender, né? Mas isso é para eles, né? Eles conseguem entender porque eles estudaram para aquilo. Nós, leigos, né, que vamos manipular um orçamento, nós precisamos ver e entender o que está escrito ali. Então, o orçamento precisa ser claro, tá? Então, reforçando os princípios orçamentários, nós temos unidade, anualidade, universalidade, tá? Que são os princípios explícitos. A anualidade precisa ter um período de 1 ano. No Brasil coincide com o ano civil, de janeiro a dezembro, mas é um período de 12 meses. Unidade, apenas um orçamento. Tá? O princípio da unidade é apenas um orçamento. E dentro desse orçamento, temos o princípio da universalidade, que tem que conter todas as receitas e todas as despesas. Tá? Princípio do orçamento bruto. Receita tem que vir com o valor total que vai arrecadar e a despesa com o valor total que vai executar. Tá? Eu não posso fazer deduções no orçamento. Vou receber, tá lá, lancei R$ 500, mas dei um desconto de 250, então vou receber 250. Não, o valor da receita é de R$ 500, tá? O valor da despesa é de R$ 500. Equilíbrio, receita igual a despesa, sempre, não tem como ser diferente. Exclusividade, matéria orçamentária tem que conter apenas matéria orçamentária. Não posso colocar fatos estranhos dentro do orçamento, tá? Aí nós temos especificação, nós temos que especificar como que nós iremos arrecadar, né? De quais são as receitas. Vou arrecadar 5 milhões, 1 milhão é de receita tributária, 1 milhão de serviço, 1 milhão de contribuição, 1 milhão patrimonial, 1 milhão industrial. Tá? Então eu preciso especificar como será feito esse recebimento. Vou gastar 5 milhões. 1 milhão é para combate à Covid, 1 milhão para combate à dengue, 1 milhão para maternidade, 1 milhão para assistência básica de saúde e 1 milhão é para, sei lá, saneamento básico. Né? Então, vou especificar como será feita a execução. Publicidade, o orçamento ele tem que estar publicado, tá, gente? Não tem outro jeito. Se não tiver publicado, não tem validade. Precisa ser claro para os leigos, né, que vai manusear esse orçamento para que possa entender.
Uniformidade, tá? Precisa ser uniforme. Todo ano precisa manter, tá, o mesmo padrão, porque se eu mudar, chega no próximo ano eu não vou conseguir entender nada. Então tem que ser uniforme, seguir sempre o mesmo padrão. Aí, princípios específicos, não vinculação da receita, como eu falei lá anteriormente, se eu vou pagar determinada quantia, que essa determinada quantia entre dentro do cofre da conta única. Não pode sofrer vinculação. De 700 reais, 10% vai para a saúde, 10% para a educação, 10% para tal, 10% para tal. Não. O correto é, se eu paguei 700, que caia 700 reais. É lógico que nós vimos as exceções lá, saúde, educação, operações de crédito, entre outros. Unidade de tesouraria, apenas uma conta, tá? Que é a conta única, apenas uma unidade, não pode haver várias contas. E legalidade e tributação, né? Tudo tem que estar na lei, tem que ser estudado, tem que ser feito conforme a lei. A gente não pode fazer nada de diferente, nada que não esteja na lei, tudo bem? Então, esta foi a nossa aula, tá, gente, de princípios. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? Essa, como eu falei lá no início da aula, essa foi a nossa segunda aula lá no dia 1º/3, quando voltou as atividades presenciais, e 3 dias depois nós voltamos para virtual, né? Então, neste dia eu estava presente na faculdade com alguns alunos e ministrei essa aula. Então, para aqueles que não assistiram presencialmente, tá? Está aí a aula gravada para vocês. E qualquer dúvida é só chamar, tá? E até a próxima aula. Tudo de bom, gente. E só reforçando, fique em casa, tá? Não vai sair para bater perna, não. Até a próxima aula, gente. Tudo de bom para vocês.